pode usar essa batedeirinha, tá? De mão mesmo, tá? Coloque os ovos na vasilha, junte o açúcar e você vai bater os dois juntos, até ficar uma espuma bem clarinha. Fica um amarelinho bem claro, tá? Eu peneirei o açúcar, tá? Mas não tem necessidade. Eu gosto de fazer assim. Bata essa mistura por uns 5 a 7 minutos. Você vai perceber, né, que vai ficar tipo uma gemada. É interessante você bater bastante tempo, porque o cheiro do ovo realmente ele sai, né? Então é muito interessante. Caso você queira também tirar a película das gemas, você pode fazer. Pegue agora uma colher, eu gosto dessas espátulazinhas de silicone, e mexa bem ali toda essa lateral, né? Porque às vezes o açúcar fica nessa lateral sem ser misturado. Aí você junta tudo e bate mais, tá? Agora pegue uma leiteira e junte todos os líquidos, né? Eu estou colocando aí o leite, a água, o óleo. E aqui eu vou colocar o cacau também, tá? Eu não vou misturar lá no trigo, não. Eu vou colocar aí e vou aquecer. Isso acaba deixando o bolo mais escuro, tá? Isso é bem legal fazer. Às vezes a gente não coloca o bicarbonato numa receita, mas quando a gente aquece o cacau com os líquidos, o bolo fica mais escuro também. Agora eu vou pegar o fermento e o bicarbonato e misturar no trigo. E vou acrescentar essa mistura desses três ingredientes na, nas gemas com açúcar que já estava batido, né? Mas vou fazer isso peneirando. Eu sempre acrescento o trigo peneirando. Às vezes tem grumos, né? E também porque eu quando uso a peneira, eu estou agregando ar, né? Eu estou deixando essa mistura mais leve e adicionando o oxigênio entre as partículas do trigo, né? E isso faz com que a sua massa ela fique mais fofa também. Então é muito interessante. Você vai ver pessoas que não praticam isso, não peneiram, e nem sempre vai dar errado. Isso não quer dizer que vai dar errado, mas o ideal é você fazer isso para que você tenha uma massa mais aerada, mais fofa, tá? E várias vezes já encontrei coisinhas no trigo, né? Então, tire, passa a peneira, não dá trabalho nenhum. Aí você vai colocando esse trigo em etapas e depois que você acrescentar tudo, todo o trigo com fermento e bicarbonato, você vai colocando aquela mistura dos líquidos com o cacau, né? Vai colocando também em etapa e vai misturando delicadamente com o fouet, tá? Não bata essa massa, não faça com muita violência, muito delicado. Vai misturando até utilizar todo o líquido. Certifique-se de que todo o líquido se juntou com o restante dos ingredientes, tá? Porque às vezes você mistura e o líquido ele decanta. E você quando joga essa massa na forma,
fica o líquido lá no fundo da forma e isso cria uma película emborrachada depois de assado. Então tenha cuidado com isso, tá? É, mistura bastante e certifique-se de que tudo foi agregado, tudo foi misturado perfeitamente. Larga assim, tira o fouet, né? E pega uma espátula de silicone, que bem, né, bem legal, e você começa a misturar para ter a certeza de que não ficou líquido no fundo. Essa forma que eu estou usando é a forma de 15 centímetros, com 10 de altura. Eu vou cortar esse bolo ao meio, porque ele é pequeno, mas geralmente eu faço o bolo em discos, tá? Eu faço vários discos e recheio. Eu não gosto de cortar massa para que essa massa não perca estrutura. Mas é um bolo muito pequenininho e só com uma camada de recheio, eu fiz de uma forma mais alta e vou cortar ao meio, ok? Vou utilizar uma panela. Essa minha panela eu gosto muito, apesar de ser antiaderente, muita gente não gosta de usar, mas eu gosto. Ela tem um fundo bem grosso, tá? Eu vou colocar o meu leite condensado nessa panela. Eu escolhi o Itambé, mas eu só uso Itambé ou moça. E vou pegar a manteiga. Aqui nesse caso eu estou usando a margarina mesmo. E estou colocando só a metade dessa margarina. Eu aqui, gente, eu tenho esse açúcar invertido. Muita gente não sabe o que é, não utiliza, mas eu gosto bastante de colocar, porque dá uma cremosidade bem bacana, dá uma textura legal. Agora tem o cacau. Esse cacau eu coloquei cacau comum e coloquei um pouquinho do cacau black. Por isso que o brigadeiro vai ficar bem escuro. Essa minha espátula é a ideal, né? Porque você vê que ela vai raspar bem o fundo, sem deixar que a massa cole nessa panela e crie aquele caramelo, que aí não vai ficar legal, né? Então agora eu misturo bastante, sem. Vocês lembraram que o cacau eu peneirei, né? É bom peneirar. E vou mexendo. Eu vou mostrar o ponto que vai ficar, né? O meu fogo, eu gosto sempre do fogo alto, mas eu não aconselho, né? Porque você pode queimar. Então, usa o teu fogo médio para baixo e, e ali também você mesmo depois vai definindo, né? O que você acha melhor, se é um pouco médio, se é muito baixinho, aí você vai escolher. Vocês perceberam que o meu fogo ainda não está ligado, tá? Vamos fazer essa mistura sem que o fogo esteja ligado. Agora que eu já liguei, né? Eu fiz um corte, então vocês não perceberam, mas eu já liguei e já estou começando a procurar o ponto desse brigadeiro. Lembrando que não é um brigadeiro de enrolar, é um bolo para rechear, né? É um recheio que eu vou colocar num bolo, então eu quero um ponto que não me escorra. Não adianta você colocar isso no bolo e depois ele começar a sair. Então é um ponto firme, porém não é um ponto de enrolar. Eu não vou dizer o tempo que isso vai ficar no fogo, porque cada fogo é um tamanho de chama, né? Então, aí vocês estão percebendo, ó, que eu já passo no meio, ele faz uma linha. Não vai aparecer o fundo da panela, não está aparecendo, mas ele já faz uma linha, sinal que ele já deu uma leve encorpada. Então você já vai começar a ficar de olho nisso. Ainda está muito líquido, não é esse ponto, né? Se fosse até para comer de colher, colocar naquelas tacinhas, já estaria um bom ponto. Mas para bolo, não, ele vai escorrer.
você percebe que já mudou a textura, né? Já está um pouquinho mais grosso. Continua mexendo, né? Brigadeiro não pode parar de mexer, sempre mexendo e prestando atenção. Eu fiz outro corte, né, para não ficar muito longo, mas vocês percebem que eu já atingi um ponto bem grosso, ó, ele já cai em grumos. E nesse momento, gente, é que eu vou adicionar o meu creme de leite. Eu não coloco creme de leite no início, mas caso vocês queiram, pode colocar, não tem importância. Isso é uma coisa pessoal. Eu gosto de fazer desse jeito. Eu gosto de dar o ponto no brigadeiro para depois adicionar o creme de leite. Não sei por que eu gosto assim, eu acho que tem uma diferença, tá? E demora menos tempo. Porque quando você coloca o creme de leite no início, você fica bastante tempo ali cozinhando. E fazendo dessa maneira eu acho bem rápido. Tanto é que já vai dar o ponto rapidinho. Aqui eu já atingi o que eu estava esperando, tá? É um ponto bacana, um ponto que eu sei que já não vai escorrer. Quando ele esfriar, ele já vai estar bem mais resistente, né? Olha só, você passa no meio, ele abre e depois que ele retorna. Tá? Aqui nessa aqui vocês não perceberam e eu também acabei não mostrando. Já tirei do fogo e eu coloquei o resto daquela margarina. Lembra que eu dividi lá no início? Eu coloquei e começo a bater. Eu mexo bastante. Olha só a cremosidade que ele fica, o brilho. Isso é muito interessante fazer, tá, gente? Porque, querendo ou não, o brigadeiro ele continua cozinhando mesmo fora do fogo, né? Porque está muito quente. Então você retira, coloca a margarina ou manteiga. Para mim eu não vejo diferença nisso, mas quem vê pode usar a manteiga e começa a bater. Vai, mexe, 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 mexe. Isso vai dar uma cremosidade muito legal no seu brigadeiro. Tanto o brigadeiro que você for enrolar, o ponto de enrolar, como o brigadeiro de colher ou brigadeiro para recheio de bolo. Transfiro o meu brigadeiro para um recipiente limpo. E esse é de inox, eu gosto bastante. E ali agora eu vou colocar um filme plástico por cima, encostado no recheio, né? Para que não se crie aquela bolsa de oxigênio, de ar. Então eu colo bastante o plástico no recheio e deixo esfriar. Eu às vezes acelero, já deixo na geladeira, não tem importância, muita gente fala que tem, não tem importância, ok? Só vai ter importância se o seu ponto tiver errado. Aí o que acontece? Quando você leva para a geladeira, ele endurece. Mas quando você volta para a temperatura ambiente, ele vai ficar mole, entendeu? Mas quando o ponto está correto, não tem importância, tá bom? Você levar para a geladeira. Ou se não quiser, você já deixa em temperatura ambiente para o dia seguinte usar. Aqui é aquela massa que eu já assei. Eu assei essa massa no forno bem baixo, eu uso o forno bem baixo, tá? Você vê que ela não cria barriga. Ela é uma massa bem bacana, ela fica reta. Isso é bem legal.
né? Eu não gosto de massa que cria aquele pitombo em cima para você ter que cortar. Eu detesto esse tipo de massa. Massa para mim tem que ser assim, retinha. Ela já tem que sair do forno retinha. Caso ela crie uma pequena barriga, pega um disquinho de isopor, coloca em cima e aperta. Ela vai ficar nivelada, gente. Fica a coisa mais linda do mundo, tá bom? Aí eu já soltei, o meu fundo tem aquele papel, então o fundo não está colado, tá? Tá vendo esse papelzinho aí? Você pode botar papel manteiga, pode colocar papel toalha. Cuidado que tem papel toalha que cola e você não consegue tirar, é uma desgrama, viu? Então, eu uso esse papel de pão. Eu compro papel de pão, né, que é limpinho e tal, e utilizo para fazer os fundos. E também não unto lateral, tá? Lateral eu não unto. Olha só, retinho, bonito, a massa fofa, maravilhosa. Eu peso todas as minhas massas, tá, gente? Porque eu pesando a massa, eu sei exatamente quanto eu posso utilizar de calda, né? Agora eu cortei ao meio. Lembra que eu falei que esse eu vou cortar, mas geralmente eu asso em discos separados, para que a minha massa não perca estrutura. Mas esse eu acabei fazendo na mesma assadeira e estou recortando. Então eu sei que a estrutura já foi comprometida um pouco, ok? Mas só vai ter um recheio, tá tudo legal. Olha só, gente, que massa linda, fofa. Ela é maravilhosa. Você pode comer sem nem molhar, gente, porque ela é úmida. É uma massa e tanta, tá? Podem fazer. Eu vou usar a mesma assadeira que eu assei. Eu vou colocar um plástico. Esse plástico também é limpo, tá? Compra aquelas bobinas e você deixa para isso. Não estou retirando fundo, não, tá? Vou deixar com fundo mesmo, do papelzinho. Mas lembre-se depois de tirar, tá? Senão daqui a pouco você entrega o bolo para cliente com o fundo de papel ali. Mas, ó, já coloquei. Eu fiz uma calda básica. Essa minha calda tem especiaria, tem cravo e canela nela. Mas se você quiser, você pode usar leite condensado com água filtrada e molha, também fica bem bacana. Mas eu gosto do bolo de chocolate com essa calda. Pode até colocar cacau também nessa calda, tá? Que fica bem bacana. Mas eu não coloquei, não. Eu deixei bem o cravo e a canela ficar um pouquinho mais pronunciado. Agora, nessa parte eu já vou colocar o meu recheio. Eu posso colocar colheradas, sem ficar arrastando, né? Para você não machucar a massa. Eu posso colocar assim colheradas ou posso colocar esse recheio numa manga de confeitar e começar a fazer aquele espiral, né? Que aí fica bem legal mesmo. Você vai colocar em tudo, vai ficar tudo nivelado. A quantidade de recheio vai ser a mesma, porque você colocou com o bico, né? Com o saco de confeitar, então vai ficar bem bacana. Assim, a colherada, você depois tem que passar a colher em cima para dar uma nivelada. E aí você vai ter que fazer isso com bastante cuidado, porque às vezes você faz isso, o peso do recheio acaba afundando a massa ou danificando ela, tá? Então, coloca na manga de confeitar que vai ficar bem melhor. Esse bolinho, gente, eu recheei bastante, tá? Vocês percebem que foi bastante recheio. Vocês têm que ter um pouco de cuidado nessa etapa. Dependendo do tipo de massa, acaba não suportando o peso do recheio. Vocês percebem que essa massa é muito macia, então se tiver um recheio muito pesado, e todo mundo sabe que brigadeiro é pesado, você acaba afundando demais e o bolo perde a base, né? Vai ficar a massa bem amassada mesmo, o recheio e a outra. Então, esse peso todo desse recheio com essa outra massa em cima vai acabar afundando a massa base, né? A que está encostada na tábua. E acaba ficando ele vai ficando torto, né? Todo feio. Então, tenha bastante cuidado, principalmente se for um bolo grande.
Bolo pequenininho acaba, né, passando, mas tenha cuidado. Vira essa massa, rega e depois sim você coloca em cima do recheio. Isso é bacana fazer também, tá? Tenha cuidado, gente, também com recheio muito firme, que às vezes você faz o recheio muito firme, na hora que você corta, a massa se desprende do recheio, né? Cai a massa para um lado e o recheio fica em outra parte. Isso não é bacana também encontrar em bolo, não, tá? Agora eu já coloquei a massa e vou regar mais um pouquinho. Às vezes eu não rego, às vezes só faço aquele procedimento, né? De molhar ali. E às vezes eu não molho assim por cima, porque essa parte vai ser que vai ficar encostada na tábua. E às vezes eu não gosto de deixá-la muito úmida, né? Porque na hora que você vai partir fica aquela massa colada na tábua do bolo. Então, mas eu molhei. Até mesmo que esse bolo é meu, né? Eu quis ela bem molhadinha, bem recheada e tudo, né? Eu gosto de rechear bem o bolo para cliente. Mas tudo a gente tem que ter uma noção clara, porque não adianta você fazer tudo muito e depois o bolo despencar todo, né? Tem que ter a proporção correta. Agora eu vou embalar bem certinho, já coloquei o plástico, agora vou colocar um filme plástico também, porque esse bolo vai para a geladeira e só amanhã eu vou tirar da geladeira para confeitar. Nesse vídeo eu não vou mostrar confeitando, mas vou mostrar o bolo no resultado final, tá?